Estamos continuando a série Venha Teu Reino e no vídeo passado nós falamos da nossa responsabilidade como embaixadores desse reino que manifestam e estabelecem esse reino inabalável que Cristo nos confiou através da sua vida. Agora nós precisamos entender a cultura desse reino e hoje nós falaremos sobre isso. Em Mateus no capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus sobe ao monte e ele se assenta e começa a ensinar os seus discípulos. E no começo desse ensinamento ele vai chamar de bem-aventuranças ou muito felizes são. E nessas bem-aventuranças que ele ensina, ou melhor, muito felizes são, ele vai trazer duas características da cultura desse reino. E ele começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E depois ele continua dizendo: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Para que nós possamos entender a cultura desse reino e o que Jesus quis dizer com isso, a gente precisa entender o conceito, por exemplo, do que é um pobre ou do que é pobreza. Pobre ou pobreza é escassez, é uma falta de autossuficiência, é uma insuficiência em determinada questão, ter alguma coisa ou até ser alguma coisa. Pobre é alguém que não consegue por si mesmo, ele necessita e carece de ajuda. As suas ausências e o seu vazio fazem com que ele esteja vulnerável. Jesus começa dizendo: felizes os pobres de espírito. Por que seriam felizes os pobres de espírito? Porque se nós voltarmos no Éden, nós vemos que quando Deus cria o homem e ele sopra no homem o seu espírito, o fôlego da vida, o homem se torna cheio, o homem se torna completo em Deus. O seu espírito agora estava completando, enchendo o homem. Mas depois que o homem escolhe se rebelar, ele perde, o espírito morre, né? O espírito dele morre e o espírito agora de Deus não está agindo nele. Significa que o homem se tornou pobre de espírito, lhe falta espírito. E Jesus fala: bem-aventurados ou felizes são vocês que lhes falta espírito. Por quê? Porque eu vim lhe dar sem medida. A palavra de Deus diz que Deus nos deu o seu espírito, não por medida. Significa que ele deu ao ponto que nós podemos transbordar de novo do seu espírito. E Jesus está dizendo isso. Felizes os que não têm mais o espírito, porque deles vai ser o reino dos céus, porque a minha proposta, o meu dom, o meu presente é que eles recebam de novo esse espírito. A Bíblia diz que depois que Jesus ressuscita, ele aparece aos seus discípulos e a Bíblia diz: e soprou sobre eles. E Jesus disse: recebam o Espírito Santo. Que maravilhoso privilégio de aquilo que nos faltava, porque o Espírito era que nos dava vida e estávamos em morte, estávamos na morte sem esse Espírito. Jesus não só soprou de novo em nós, mas a Bíblia diz que nos deu sem medida. Significa que ele é mais do que o suficiente, não só para nós, mas para que possamos transbordar para todos aqueles que nos rodeiam. E Jesus continua o sermão dizendo: também felizes ou bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Sabe que várias vezes na palavra de Deus o consolo ele estava conectado com o relacionamento físico de um homem e uma mulher. Por exemplo, quando a mãe de Isaac morre, a Bíblia diz que Rebeca consola Isaac e ele tem um filho. Significa que ele foi consolado através do relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher. A Bíblia diz que depois que Caim matou Abel, Adão consolou Eva e ela teve um filho chamado Sete. Se nós pegamos esse princípio, podemos exemplificar dizendo que o consolo é uma intimidade que gera vida. Felizes os que choram, porque serão consolados. Toda a dor que o pecado nos trouxe e nos traz, Deus o que ele promete? Uma intimidade que gera vida, uma intimidade que consola e gera esperança. Que vida é essa que agora a intimidade de Cristo nos traz? A própria vida de Cristo. A Bíblia diz que estamos gerando Cristo em nós, a esperança da glória. Que privilégio! Nós que estávamos pobres de espírito, Ele nos deu novamente sem medida. Que privilégio, nós que antes chorávamos, agora fomos consolados pela intimidade de Deus, que gerou a vida de Cristo em nossos corações.